probleminha, né, do nosso fantástico Windows. É uma pena que eu não consigo operar no Profit, cara, do Mac. Fica muito ruim, muito lento. Eu não curti a forma como desenvolveram. Prefiro realmente no Windows. Mas vamos para o diazinho de hoje. Deixa eu tirar o fundo. Olá, tudo bem? Como é que tá, amor? Bom, diazinho torto. Diazinho torto. Vamos começar uns 60 minutos, cara. Bom, vamos começar já. Eu acredito que você... Deixa eu vou só fazer uma coisinha aqui, que eu preciso ajustar esse cara aqui. Não é aqui. Vou dar uma diminuída nesse cara aqui, que eu acho que tá meio alto. Deixa assim. Cara, diazinho torto. Vamos para 60 minutos pra gente dar uma olhadinha nesses 60 minutos. Olha. Tá tudo torto, né, cara? Tá tudo torto. Os juros futuros subindo, o índice era para dar uma caída, uma compensada. Ele meio que deu uma caída, mas não tá querendo fazer. Mas isso aí é porque ele tá nessas regiões aqui, ó. Tem região de Prior aqui, bem forte, ó. Região de Prior forte, ó. Ele pode segurar. Lembra da média de 200? Dos 120 minutos? Vamos olhar ela? Vamos ver o que ela tá fazendo. Ponto que ele está. Esses estudos agora, por enquanto. Então. Então. Aí ele faz esse drible da vaca aqui, entendesse? Entendesse? Olha lá. Ó. Pegaram a visão, ele fechou o gap de ontem. Tem um gap mais embaixo, né? A gente tem esse gap aqui, ó. Nesse fechamento aqui até aquele topo, ó, tem um gapzinho ali, ó. Que ele pode tentar buscar. Acho difícil, cara. Acho bem difícil, na real. Mas ele pode buscar lá. E essa média de 200 é importantíssima. Por que ela não pode ser perdida assim de uma maneira muito rápida? Porque é aqui que ele pode entrar no inverno ou é só, sei lá, cara, é só um momento em que ele está realizando, entendeu? Então o ideal é ele vir aqui agora, ir para cima, testar a média de 21, tocar ele reto. Aí sim. Aí ele vem aqui. Aí ele vem aqui. Vem nessas regiões aqui. Frio na ilha, viu? Vou até que até longe pra tá frio. Tá, 120 minutos. Segue, cara, segue comprador, mas tá assim, não tá com uma tendência bem definida, mas segue comprador. Se a gente olhar o diário aqui, a gente vai ver que ele segue comprador pra cacete. Vamos lá. Tem aqui essas regiões que eu tava falando, né? Não testou a média de 21, viu? Veio com muita força. Então, o ideal era que ele testasse essa média de 21, porque ele testando essa média de 21, meu amigo, ele pode fazer uma única perna de pullback, ou ele pode fazer duas. Ah, não, mas ele testou, né? Não, tô viajando, ele testou, mano. Não, ele testou sim. Ele testou, ele veio até aqui e testou ela. Colocando as duas. Ele pode buscar o fechamento daquele gap lá sim, viu? Pode. Ah, pode. Mas segue comprador, né? Olha onde está a média de 200 aqui desse cara aqui a longo prazo. Olha ali onde ela está. Tá muito longe, né? Muito longe. Tá? Então tá. Então, 60 minutos e diário é isso. Esse cara tem uma tendência de alta ainda, né? Tá meio que entrando numa invernada, mas tem uma tendência de alta. E aqui nós estamos em 10 mil ticks, né? E agora a gente vai para aquele período muito bom que eu vou explicar por que a gente opera em ticks, né? Então,
você tem uma base da renda variável, já operou como pessoa física, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, Aprenda o Fundamental. Ali é o core do meu setup. Eu falo sobre os conceitos de choque BOS e a confluência dos setups de Joseph James. Essa confluência é desse setupzinho aqui, ó. Para um reversal, 2 tentativas falhadas, pullback, força e principalmente bull e bear trap, que a gente consegue se livrar disso de uma maneira bem rápida. Essa é a razão. Se você não sabe absolutamente nada sobre a renda variável e quer entrar nesse incrível mundo, eu tenho uma playlist. E o nome dessa playlist chama Como se tornar um trader. Tem que acelerar, inclusive, se tivesse aí, ó. Como se tornar um trader. Essa playlist é do 0 ao 100. Eu apresento para vocês ali como escolher corretora, plataforma, o mindset, constituição de trading, principalmente os setups que eu utilizo. A constituição de trading é uma das coisas mais importantes da gente criar, porque regras não são sugestões. Um país tem que ter uma constituição, senão vira bagunça, entendeu? Então, os nossos trades têm de ser permeados pela constituição de trade. É isso. Os ticks, o que esse cara tá fazendo? Se enrolando na VWAP, meu amigo. Isso aqui é o dia. Isso aqui foi o que aconteceu. E aí, né, se a gente diminui, vamos botar 25 mil ticks pra gente conseguir enxergar melhor, que daí fica melhor. Eu uso uma ultra wide aqui, eu não consigo colocar tudo na tela aí pra vocês verem. Lembra que a gente tinha feito ontem aquele movimento de baixa? As duas pernas de pullback, que tinha de sexta-feira e a de ontem. E aí, a de ontem, cara, ele perdeu. Ele abriu num gap, esse safadinho, né? Aquela perna que a gente tinha mapeado aqui, e tinha colocado ela nesse pullback, fechou aqui, né? Então, ele já abriu num gap, fechando as duas pernas de pullback. E aí, o que ele tá fazendo? O que a gente tinha conversado ontem. Lembra que o grande problema, né? As projeções de ontem, né? O grande problema dele fechar esse cara aqui seria ele entrar no range. E daí ele cumpre com esse objetivo aqui das duas pernas de pullback e entra num range, meu amigo. Um range eterno de uma mente sem lembranças. Teoricamente, aqui ele deveria fazer essa rotação para cima, mas ele não conseguiu nem cruzar o range, tá vendo? Ele nem conseguiu ir para cima dele. Talvez esse range seja um pouquinho menor, vamos dar uma olhada. A gente consegue colocar ele mais ou menos aqui assim, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui. Então ele deveria fazer a rotação desse pêndulo aqui para cima, aqui, ó, para tentar um ataque comprador. Ele não consegue fazer, cara. Ele não consegue. Ele vem para cima aqui e capota. Ele vai lá embaixo violinar. Agora ele tá indo para cima de novo. Pegaram a visão do que ele tá fazendo, que eu falei ontem? Ele vai lá, perde fundo, rompe topo, não perde mais fundo, não rompe mais topo. Ele pode fazer isso aqui, ó, o dia inteiro, até morrer. Então provavelmente esse cara aqui entregou o jogo, né? Tentamos fazer as operações aqui, não quis entregar muita coisa, isso aqui me rendeu 5%, vou mostrar aqui o resultadinho. Ops, não deu certo não. Resultado de hoje, ó, isso aqui. Estamos aqui, tivemos 100% de operações vencedoras, isso aqui me resultou em 5,7%. Isso aqui é o mensal. Sim! Sim! Rompemos topo! Uau! Depois de 15 dias operando, pelo amor de Deus. Depois de drawdown animal aqui, nós voltamos. Voltamos! Isso aqui não quer dizer nada. O que quer dizer é o payoff. Operações vencedoras não querem dizer nada. Várias vezes eu saio no 0 a 0. Eu vejo que não entrou volume financeiro, eu boto no 0 a 0 e ele me tira. E seria um loss. E aqui, sim, 62% de lucro no mês de abril, eu consegui. Tem que acreditar, cara. Tem que acreditar no setup, é muito importante. Não foi fácil. Olhando aqui esses últimos movimentos dele aqui, cara, não tem volume financeiro para ele fazer nenhum tipo de jogada. Tá rompendo topo, perdendo fundo. Isso não é bom. Isso aí é desinteressante. Na verdade, agora ele parou de perder o fundo. Começa a ficar um joguinho chato, né? Por quê? Porque é fim de mês, cara. É a última semana de abril. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais.
gente pegar os últimos movimentos dele aqui, ó, movimentos direcionais mesmo, né, que eu deveria ter segurado mais aqui, inclusive, ele quebra. Ele quebra a estrutura nesse ponto aqui. Ficou horrível aqui. Ó, ele quebra a estrutura nesse ponto aqui, nos 25 mil ticks. O último pivô validado passa a ser esse cara aqui. Ele vem capotando, bem devagarinho. Nesse ponto aqui, a gente poderia colocar a quebra de uma estrutura mais bem definida, tirando a mudança da característica do preço lá do alto. E aqui acho que foi o melhor momento do dia, cara, quando ele muda a característica do preço. Uma tomada de posição na compra seria ideal aqui, ó. Uma segunda chance, eu vi isso acontecer, eu fiquei preocupado por causa da VWAP. Não estava muito seguro da compra desse cara aqui. Aqui teve uma segunda chance para ele fazer o movimento. Agora, observem esse ponto aqui que é interessantíssimo, tá? Essas entradas. Toda vez que acusa a entrada da compra, ele anda, volta no teu preço, anda mais um pouco, volta no preço de novo, anda mais um pouco, volta no preço e violina. Então isso aqui indica que esse mercado não tem muita direção. Ele está mesmo gerando liquidez para fazer um movimento maior. Aqui nesse ponto aqui, ó. Ele quebra a estrutura bem pouquinho, muda a característica do preço nesse ponto aqui. Eu observei essa entrada, eu quis fazer essa entrada. Essa entrada estava mais ou menos aqui assim, em cima da VWAP. E aí tu faz essa entrada e se tu usar um stop curto, por exemplo, aqui, vai tomar violinada. Se tu usar aqui, tu vai passar um calor. Ele vai lá em cima e depois cair. Vai lá em cima e depois cair. Tá vendo a dificuldade dele vender? Porque a longo prazo ele é comprador. Sentido primário, ele é comprador. Então ele cai atirando. Aí fica difícil fazer essas operações. Muito difícil. Quando ele fez esse movimento aqui, ele entregou, se eu não me engano, eu ia adiantar a minha entrada aqui, ó. Como eu adiantei aqui, ó. Eu ia adiantar minha entrada aqui, ó, para pegar os stop dos comprados. Nesse movimento aqui, ele entregou a volatilidade dos 12 minutos, 480 pontos, a volatilidade estava em 445, 450 pontos, máxima, né? Eu faço uma verificação de 3 médias. Então, assim, ele entregou bem rápido, bem direcionado isso aqui. Na sequência, o que ele faz? Volta no teu ponto de entrada. Te tira da operação se tu botou no break-even. Se tu não realizou aqui, ele vai lá e te tira. Depois ele perde. Aí tu vai ter que vender mais baixo. Muito mais risco. Tá vendo? Ele volta em V. Ele não perde o fundo como ele deveria seguir para poder quebrar a estrutura dos 60 minutos. Ele não faz isso. Ele volta em V. Então, esse mercado aqui, ó... Fique fora, Willy Cat. Aprenda, fica observando o que está acontecendo. Tá vendo o cruzamento da média da VWAP? Cruzamento da VWAP, tá vendo? Gerando liquidez, passa para cima, passa para baixo, não tem direção, não tem volume financeiro, não tem liquidez para fazer um movimento direcional. Fica fora. Pode ser que aconteça agora, meio-dia, 1h da tarde, de tarde, porque ele não fez nada, né? A probabilidade de ele fazer alguma coisa na parte da tarde é enorme. Só que a gente tem um problema, e sempre vai ter um problema, e o problema é a super quarta. Pode ser que ele passe o dia inteiro assim hoje, gerando liquidez, para não fazer nada. E aí amanhã, ou quinta-feira, que amanhã talvez ele não faça nada ainda, porque é só às 3 da tarde que sai dos Estados Unidos, e 6h30 da noite aí o nosso, né? Que aqui já é noite. Então, talvez eu não faça nada nem hoje, nem amanhã. Aí na quinta-feira ele tente fazer algum movimento direcional, que vai ser fim de mês, também pode não fazer e só começar na segunda-feira algum movimento. Sexta-feira é feriado, então não sei assim o que esperar desse cara e nem o que falar mais dele, né? Vamos para os 60 minutos pra gente ver o dólar, cara. Olha o dólar. Dólar é muito amigo, né? Opa, quebrou a estrutura lá, hein? Tá, quebrou a estrutura lá. Beleza. Cara, a mudança da característica do preço acho que segue no mesmo lugar, né? Vou tirar os estudos para não me poluir aqui. Então, ele tinha a quebra da estrutura nesse ponto aqui. Quando ele quebra essa estrutura para cima hoje,
a mudança da característica do preço passa a ser aqui. Ele muda a característica do preço, dá-lhe a violinada e quebra a estrutura lá no alto. Tá. Quando ele quebra a estrutura lá no alto, a mudança da característica do preço vai passar a ser aqui. Tá. Beleza. E aí, se ele continuar dando prosseguimento à quebra da estrutura, ele vai quebrar aquele topo lá. Beleza. Então, esse cara aqui não existe mais. Tá. Então, já vamos fazer nossas marcações aqui para identificar mudança da característica do preço. Que vai ser ali. Tá. Deixa eu ver só aqui. Tá certinho. Beleza. Opa. Tá. Então ele quebra a estrutura aqui, ele vai passar a ser vendedor quando ele perder esse fundo aqui, e ele vai quebrar a estrutura efetiva desse ponto aqui, que eu já vou sumir com ele lá no alto. Beleza. Tá. Fechou. Para dar prosseguimento à venda, ele vai ter que ir lá embaixo. Esse cara aqui, eu vou tirar ele daqui. Agora ele já... Nossa, mas tá vindo com tudo esse cara aí. Beleza. Então cá estamos. Se ele quebrar aquela estrutura, ele segue empurrando o mercado para cima. Mudança da característica do preço aqui. Não quero mais saber desse cara aqui, nem desse cara aqui. Tá tentando um ataque aí, mas tá difícil, né, amigo? Tá difícil. Isso aqui é 50% do canal de baixa. Ele nem chega ali. Dá uma olhada no diário. Uma média de 200 no diário. Gapzinho. Olha o candlezinho bonito. Olha o candlezinho bonitinho dele. Dá uma olhada. Olha o dia. Será que isso aqui é um Search and Destroy Day? Será que ele está repetindo esse mesmo ponto aqui, ó? A mesma regiãozinha aqui, ó? Tá fazendo aqui? Os bloquinhos. Simula uma alta. Cara, o dólar tá muito foda. Mas é vendedor. Tá difícil de operar esse cara aqui, viu? Tá bem difícil. Ele não é amigo de ninguém. Então, vendedor. Se a gente botar 120 minutos aqui, isso aqui fica muito vendedor. Muito vendedor. 60 minutos é venda, vamos para os 2.000 ticks. Nem vou botar 5.000 ticks, que é o padrão, porque, porra, tem condições, né? Aí. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Não tá... Oxe, ei! Tô numa live. Ela vai lá fora, ela ativa. Cara, dá pra ver um range aqui, né? Pontos onde ele quebrou a estrutura, onde muda a característica do preço, tá vendo? Preço esmagado, não tem uma direção. Esse aqui foi o melhor movimento que ele fez, né? Dentro de um range. Esse range nasceu por aqui, ó. Dólar até, olhando o índice e o dólar, cara, eu vou te dizer que ele tá mais palatável do que o índice, viu? Para fazer uma provável rotação aqui, ó. Só que voltou para dentro do range, né? Voltou para dentro do range. Os últimos movimentos dele aqui, ó. Quebra essa estrutura aqui nesse ponto aqui, muda a característica do preço aqui. Daria para tomar uma posição vendida aqui. E aí segue quebrando a estrutura, se seguir quebrando a estrutura vai para um ponto bom, a mudança da característica do preço por enquanto está aqui. Se ele segurar na VWAP aí, pode ser um grande problema para ele retestar aquele topo, precisar tentar fazer uma rotação. Se ele seguir empurrando esse preço para baixo, a
gente pode medir a rotação desse pêndulo para cá, mais ou menos de olho, no olho de Tandero. E aí ele chega próximo da mudança da característica do preço nos 60 minutos para ele virar vendedor novamente, né? E ele pode tentar galgar outras posições mais baixas. Se quiser usar outra técnica, pode usar a técnica... Bom, temos a técnica do Ganfan. Já ouviram falar no Ganfan? A gente pode colocar ele aqui, ó, esse fundo bem definido do dia. Ele tem aqui regiões onde ele pode continuar subindo onde eu abrir o bico. Ele abre o bico aqui. E aqui seria uma saída plausível. Se quiser usar Fibonacci, pode usar Fibonacci também. A gente usa Fibonacci. Vamos usar ele daqui, né, cara? Quando ele começou a fazer um movimento mais direcional, né? Ali não. Vamos ser diferentão. Aqui, regiões de Garrett. Aqui, regiões de Stormer. Então, aqui, ó. Stormer. Garrett. Pra quê? Se ele segura nas regiões deles ali, a gente pode tentar um ataque para o sentido de mercado atual ali do dia, que é provável compra no dólar, por exemplo. Se ele não segura, ele vai abrir o bico para fazer um reteste de fundo. Não é isso? Basicamente isso. Stormer falaria para procurar por compra só lá embaixo, né? Garrett já não, né? Garrett olha ali e fala, ó. E se perder aqui, a gente pode fazer uma entrada para tentar mandar essa compensação para baixo. Que o índice e o dólar fazem muito isso. A violinada, a famosa violinada. Agora, se eu fosse vocês, eu estaria de fora desses caras aqui. Caras que não são interessantes de operar por agora. Se ele for dar prosseguimento, ele vai quebrar essa estrutura nessa regiãozinha aqui. Se ele der uma violinada, ele vem aqui no fundo, violina todo mundo, faz um pullback, segue pendendo. Faz um pullback, diz que vem, não vem mais, diz que vem agora e retesta topo, dá-lhe a violinada para romper aquele topo lá. Isso aqui chama crown reversal, pode ser duas tentativas falhadas, pode ser uma bear trap. Aí ele faz um movimento direcional. Eu, sinceramente, não operaria hoje. Não é um dia interessante para operar. Operaria de fora. Se gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí. Vem comigo nessa incrível aventura. Renda variável é risco, cara. O que eu tava falando hoje na live lá do Garrett. É prego na areia. A diferença é que a gente dá uma molhadinha na areia para tentar manter aquele prego ali bem firme. Mas é isso, mano. Não é fácil. Nunca vai ser fácil. Mas tá aí, 62% de lucro em abril, depois de um drawdown de 47%. Não tem como dizer que esse setup não funciona, ele funciona muito bem. Mas a gente tem que estar com o mindset preparado, constituição de trading debaixo do braço e entender que regras não são sugestões. Valeu? Na noite eu volto aí pra gente fazer as projeções para amanhã e tentar evitar as bolas curvas de amanhã. Obrigado. Fiquem bem.